noite, amigos e amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, nosso canal Escola Teológica Católica. Nós vamos primeiro rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão também da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, tá? Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. E com a graça de Deus, hoje nós vamos encerrar o estudo sobre os padres da igreja, os santos padres, tá? Eu já fiz aí um vídeo, já fiz aí 4 vídeos com esses 5 sobre quem são a patrística, os padres da igreja. O que é isso? É aqueles padres do começo da igreja, tá? Que venceram as heresias, as maiores heresias da igreja. Aqueles homens que começaram a contestar a doutrina católica, que Jesus disse que isso iria acontecer. Jesus disse que depois que ele partisse, haveriam falsos profetas, lobos cruéis, que iriam, inclusive, São Paulo diz na carta a Timóteo, que os falsos profetas iriam sair de dentro da igreja. Tá? Não seriam só de fora, não, também de dentro da igreja. Os falsos profetas, eles atuam também dentro da própria igreja. E quem são os falsos profetas? É aqueles que seguem uma doutrina diferente da que Jesus ordenou. Tá? Então eu quero encerrar, falar um pouco sobre esses padres, os últimos, e quero colocar também aqui, nesse último vídeo, alguns ensinamentos desses padres para combater esses hereges, essas heresias que eles enfrentaram. Então eles pregaram sobre praticamente toda a doutrina católica, Santíssima Trindade, sobre o aborto, sobre Eucaristia, sobre o domingo, sobre o batismo, as imagens e todas essas doutrinas que hoje também são muito contestadas pelos inimigos da igreja, tá? E que até mesmo o senhor Lutero contestou a maioria delas. Por isso que São Paulo já dizia que os hereges iriam sair de dentro da igreja, e o maior deles com certeza foi Lutero, né? Que era um padre. Gente, Lutero, ele era doutor em Bíblia, era um padre agostiniano, né? Um teólogo católico que tinha muito conhecimento, muita cultura. Então, quer dizer, mas infelizmente ele se tornou um herege, ok? O herege é aquele que contesta a doutrina que Jesus deixou de 2000 anos, vamos dizer assim. Então, todos aqueles que ficam contestando a doutrina católica são hereges, ok? Então, isso aí é um perigo. É o que Jesus chama de falsos profetas, né? Falsos doutores, né? Inimigos da doutrina de Deus. Então, São Paulo, lobos, né? São Paulo compara com o lobo, porque o lobo ele vem, entendeu? O lobo ele vem para poder roubar,
não é? Matar, igual a gente sabe quem é o lobo, né? O maior deles é o demônio, é o diabo, né? Então, gente, vamos terminar então os padres da igreja, que eu quero falar um pouco sobre a doutrina que eles pregavam, ok? Então, vamos encerrar. Na aula passada, ficou faltando poucos, tá? Claro que a patrística ela é imensa, né? Se você for estudar a patrística, são livros dessa grossura. Então aqui eu tive que fazer um resumo, lógico. Mas se você quiser aprofundar, existem os livros da patrística, do estudo dos padres da igreja, dos primeiros séculos da igreja, ok? Então, claro que aqui eu tive que fazer um resumo, ok? São Gregório Magno, tá, foi o segundo papa que teve o título de Magno. Magno quer dizer grande, mas não é grande em sentido de grande de estatura, não. Quer dizer que foi um homem culto, né? Além de saber muito da doutrina, foi um homem que sabia dialogar com os outros, né, com as outras pessoas. Por quê, gente? Porque o Papa ele tem que ser, além de ser um chefe religioso, ele é um chefe de Estado, ok? Então, quer dizer, então ele tem que saber se conversar com as pessoas, né? Você vê que o São Leão Magno que eu contei, conversou lá com os bárbaros lá que queriam destruir Roma, e eles acabaram não destruindo, por respeito ao Papa. Então, São Gregório Magno ele nasceu no ano 540 e morreu no ano 604. Foi Papa e doutor da igreja, tá? Então eu já fiz um vídeo aí também sobre os doutores da igreja, ok? Nasceu em Roma, de família nobre, olha aí, então tinha bens, vamos dizer assim. Ainda muito jovem, foi primeiro-ministro do governo de Roma. Então, primeiro viveu uma vida normal, mundana, vamos dizer assim. Grande admirador de São Bento. Inclusive eu falei de São Bento na aula passada. Aquele que escreveu, né, a Cruz Sagrada seja minha luz, né, o grande São Bento, né, que foi monge. Então ele foi admirador de São Bento, resolveu transformar suas muitas posses em mosteiros. Olha só que interessante. Então o Papa na época ele tinha posse. Igual o povo fala aí que a igreja é rica. A igreja foi rica, a igreja tinha bens. Por quê? A igreja tinha o chamado Estado Pontifício. Tá? Os nobres, os reis, eles morriam e doavam as suas terras para a igreja. Entendeu? Na Idade Média era assim, porque aquilo que eu falei. A igreja, outra igreja também era unida ao Estado. Então a igreja fazia, né, obras de caridade, né? Então realmente a igreja foi rica. Só que no ano de 1870 o governo da Itália tomou tudo isso da igreja e ficou só ali o Vaticano, aquele pedacinho de terra que é o Vaticano, onde o Papa hoje mora. Então só ficou aquele pedacinho de terra, mas a igreja não, a igreja, né, no passado, a igreja não esconde que ela tinha muitos bens, tá? Então o Papa aqui, ele transformou tudo em mosteiros para os monges. E o que os monges faziam? Ensinavam a teologia, a filosofia, daí a igreja começou a fundar as universidades. Você sabia, você universitário, você sabia que foi a Igreja Católica Apostólica Romana que fundou todas as universidades que existem? Todas essas universidades aí da Europa, não é? Foram fundadas pela Santa Igreja Católica, pelos monges, tá? Porque só existia, gente, a Igreja Católica nessa época. Tá? Quando o Império Romano foi destruído no ano 476, o Império Romano foi arrasado. Então só ficou o quê? Só ficou a igreja de pé. Por quê? Por causa do Papa. O Papa tinha muito prestígio, muito respeito. Entendeu? Então o que a igreja fez? A igreja começou a construir, não é? Não só igrejas, mas também universidades para as pessoas estudarem, não só teologia e filosofia, mas estudar, né? A pessoa ter um pouco de cultura. Mas isso não é falado nas universidades. Você acha que eles vão falar isso? Isso aí os professores não vão falar.
Por quê? Eles vão falar o quê? Da Inquisição, eles vão falar... O bem que a igreja fez, ninguém fala. Não é? A igreja tem mais de 20 mil santos que fizeram coisas maravilhosas. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, não é? Um São Francisco de Assis. Ninguém fala nada. Então preferem falar dos erros da igreja. Daqueles, aqueles padres que foram ruins, dos papas que foram ruins. Não é? Então eles preferem falar dos erros dos filhos da igreja. Tá? Mas das coisas boas que a igreja fez, ninguém fala. Por quê? Para quê? Vamos falar mal, não é verdade? Então, quer dizer, mas foi a igreja quem fundou as universidades. E hoje, o que acontece? As universidades ficam metendo... As próprias universidades que a igreja construiu lá na Europa ficam falando mal da igreja e do Papa. É mole? E aqui também, no Brasil, a mesma coisa. As universidades católicas aqui de São Paulo, não é? A USP, essas universidades são tudo católicas. Você vai lá ver o que eles estão ensinando hoje. É ideologia de gênero, é aborto, é eutanásia, é casamento de pessoas do mesmo sexo. É isso que eles estão ensinando. Entendeu? Então, quer dizer, instituições que a igreja fundou e hoje estão virando as costas para a igreja. É o final dos tempos, não é? Fazer o quê? É os falsos profetas que Jesus falou, não é? Paciência. O Papa Pelágio, que foi Papa anterior a ele, o enviou como núncio apostólico em Constantinopla até o ano 585, porque o Papa era, e é até hoje, um chefe de Estado. Então o Papa tem um núncio apostólico, ele manda um representante para cada cidade para cuidar dos interesses da igreja. Até no Brasil existe um núncio apostólico do Vaticano, ok? Foi eleito Papa no ano 590. Foi um dos maiores papas que a igreja já teve. Olha aí, tá vendo? São Gregório Magno. Ok? Bossuet considerava o modelo perfeito de como se governa a igreja. Então foi um grande governante, não só religioso, mas também político. Não é? Promoveu na liturgia o canto gregoriano. O canto gregoriano existe até hoje na igreja. Não é? Até hoje existe o canto gregoriano na igreja. Claro que é para aquelas igrejas mais tradicionais. Não é? Aqui no Brasil não é muito usado o canto gregoriano, mas na Europa, né, em alguns países é muito usado. No Vaticano, não é? É muito usado até hoje o canto gregoriano em homenagem em homenagem não, foi ele quem promoveu na liturgia o canto gregoriano. Profunda influência exerceram seus escritos. Então, escrevia muito. Não é? A vida de São Bento, então ele escreveu um livro, né? Ele escreveu sobre a vida de São Bento, que ele era admirador, e também a chamada regra pastoral, usada até hoje. Então a igreja usa até hoje, tá vendo? Um Papa que é lá do ano 500 e pouco, a igreja usa os escritos dele até hoje. Por quê? Porque é coisa boa. Coisa boa, gente, não perde o valor, não. Tudo aquilo que é bom não envelhece com o tempo, não. O que envelhece, o que acaba, é aquilo que é ruim. Mas o que é bom, a palavra de Deus é uma prova. A Bíblia foi escrita há 4.000 anos, está aí até hoje, atual. Porque aquilo que é bom não perde, não caduca. E os escritos da igreja também são assim. Por isso que a igreja guarda os escritos desses homens. Até hoje a igreja guarda o que foi possível guardar. Não é? Outro padre da igreja, São Máximo o Confessor. Nasceu no ano 580 e morreu no ano 662. Nasceu em Constantinopla, foi secretário do imperador Heráclio, depois foi para o mosteiro de Crisópolis, então era monge, ok? Lutou contra o monofisismo e monoteísmo, ou seja, duas heresias, ok? Sendo preso, exilado e martirizado por isso. Olha aí, foi morto. Obteve a condenação do monoteísmo no Concílio de Latrão no ano 649, ok? Então depois você pode
assistir aí os vídeos que eu fiz sobre os concílios da igreja, onde eu abordei tudo isso, gente, essas heresias, né? E tudo que esses homens fizeram para combater essas heresias, ok? Eu não vou falar aqui agora para a gente poder ganhar tempo, ok? Santo Ildefonso de Sevilha morreu no ano 636. Também é doutor da igreja. Considerado o último padre do Ocidente. Bispo de Sevilha, na Espanha. Desde o ano 601. No ano 636, dirigiu o quarto sínodo de Toledo. Exerceu notável influência na Idade Média, com seus escritos exegéticos, dogmáticos, ascéticos e litúrgicos. Então, olha como é que esses homens, eles tinham uma cultura tão grande que eles queriam escrever para poder passar para as outras pessoas o conhecimento que eles tinham da doutrina católica. Por isso que eles são doutores da igreja, como eu já fiz aí um vídeo só sobre isso. Então, vale a pena a gente ler esses escritos, gente, porque são gente de uma cultura, quem dera que cada um de nós tivesse um mínimo de cultura que esses homens tiveram, ok? Tá vendo? O povo fala que a Idade Média foi ruim, né? Eu acho graça, né, quando eu vejo esse povo falando aí que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Que Idade das Trevas? O quê? Quem dera se a gente vivesse a Idade Média, as coisas boas da Idade Média. Tinha coisas ruins? Claro que tinha coisas ruins, como existe hoje. Claro. Tudo, gente, na época dos nossos pais, tinha as coisas boas, mas também tinha coisas ruins. Na época dos nossos avós, tinha coisas boas, mas tinha coisas ruins. Hoje também tem coisas boas e tem coisas ruins. Na Idade Média é a mesma coisa. Tinha coisas ruins? Tinha. Não é? Tinha pestes, né, que matavam muita gente, tinha doenças, tinha várias heresias, não é? Como há hoje. Nós não estamos passando por uma pandemia. Então, quer dizer, coisas ruins, gente, sempre vão acontecer. Faz parte da vida. Agora, falar que a Idade Média é a Idade das Trevas, que não teve nada de bom. Gente, tivemos coisas maravilhosas na Idade Média, onde se cultuava Deus com fervor muito grande. As pessoas preferiam morrer do que negar a sua fé. Hoje o que vale é o corpo. Na época o que valia era a alma, salvar a alma para não ir para o inferno. Por isso que se exagerava. A Inquisição foi um exagero? Foi um exagero. Mas por quê? Porque ninguém queria, né? Os hereges eram jogados na fogueira. Por quê? Porque tinham um pecado que era... você não podia falar contra a religião. Se você falasse mal da religião, você era condenado à morte, à pena de morte. Claro que isso não é correto. Por quê? Você deve ter liberdade, livre-arbítrio. Entendeu? Mas também, pelo menos o povo tinha amor pela sua fé, pela religião, e eles defendiam até mesmo com a morte. Né? Eles chegavam ao ponto de, né, querer ou morrer, ou matar ou morrer, como diz o povo. As cruzadas é nesse sentido. Né? Então, quer dizer, a Idade Média não foi essa coisa horrível que o povo fala. Houveram coisas erradas, mas houveram coisas maravilhosas, gente. Na Idade Média, como existe hoje, existiu em todas as épocas. Então não é verdade que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não é verdade. Tá? Tinham coisas muito boas na Idade Média. Mas por que falam mal da Idade Média? Porque, né, na Idade Média quem comandava era a Igreja Católica. A Igreja que comandava. Mas como, né, eles querem bater na Igreja, então preferem falar que a Idade Média foi ruim. Como falam da colonização do Brasil. Houveram coisas erradas? Houveram, mas houveram coisas maravilhosas. Os padres andavam, atravessavam rios para batizar os índios, para os índios não morrerem sem batismo. Isso é coisa ruim? Converter os índios é coisa ruim? Eu já vi gente falando aí, né, que é errado o que os padres fizeram, o que os jesuítas fizeram. Houveram coisas erradas? Houveram, mas a intenção era boa, converter os índios. Ou vocês queriam que o Brasil ficasse na mão dos índios canibais, pagãos, né, igual lá no México, os astecas e os maias, que comiam as pessoas, né, matavam as virgens? É isso que vocês queriam também no Brasil? Então os padres estavam corretos. Agora, muitas das vezes a gente tem que, às vezes a gente exagera, a gente é ser humano. Não é? Às vezes os meios
Os fins não justificam os meios. Mas às vezes, para você conseguir alguma coisa, você às vezes usa, né, não é o correto, mas às vezes você usa. A moral hoje diz que você não deve fazer isso. Para você alcançar uma coisa boa, você não deve usar um método mal. Não. Entendeu? Então isso aí é moral hoje. Mas a moral na época é totalmente diferente de hoje. Tanto que o catecismo da igreja hoje é diferente do catecismo de antigamente. Não é porque antigamente não tinha eutanásia, não tinha bebê de proveta, não tinha inseminação artificial. Na época não tinha nada disso não. Entendeu? Então quer dizer, hoje as coisas foram evoluindo, tanto para o bem quanto para o mal. Entendeu? Então não tem esse negócio que a Idade Média foi a Idade das Trevas. É uma grande mentira isso. E o último padre da igreja, gente, foi São João Damasceno, que nasceu no ano 675 e morreu no ano 749, bispo e doutor da igreja. Olha que maravilha, olha o que esse homem fez. É considerado o último dos padres gregos. Tá? E a Grécia é pagã, tinham vários deuses. É grande a sua obra literária, olha aí. Então o homem tinha uma cultura muito grande. Poesia, olha só, hein? O homem era poeta, escreveu sobre liturgia, filosofia e apologética. Apologética é você escrever para os inimigos, para os imperadores, para os reis, tá? Não só os católicos, mas aqueles também que não eram católicos. Isso é um apologista, ok? Como os primeiros cristãos faziam com os imperadores romanos, que eu já expliquei aqui. Escreviam para os imperadores falando, ó, não adianta vocês matar os cristãos. Quanto mais vocês matarem os cristãos, mais vai nascer cristão, como diz Tertuliano. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais mata cristão, mais brota. Entendeu? Porque vem de Cristo, e Cristo é Deus. Ok? Então olha só como é que o homem tinha cultura. Filho de um alto funcionário do califa de Damasco. Damasco é aquela cidade onde foi a conversão de São Paulo. São Paulo ia de Jerusalém para Damasco para prender os cristãos e Jesus apareceu para ele. Então São João Damasceno é de lá. Foi companheiro do príncipe Aizate, que mais tarde o promoveu ao mesmo encargo de do pai, ministro das finanças. Então, ele foi mais ou menos como foi José do Egito. Lembra lá da história do José do Egito? Ele foi lá para o Egito lá e foi assistente do faraó. Então foi mais ou menos o que aconteceu com São João Damasceno. Ok? A um determinado tempo deixou a corte do califa e retirou-se para o mosteiro de São Sebas, perto de Jerusalém. Então aí foi viver como monge. Então nessa época, gente, a maioria dos padres, bispos, eles queriam viver no deserto, né? Ou nos mosteiros, como monges, ok? Existe ainda monges ainda, mas hoje menos. Antigamente existia mais, né? As pessoas queriam abandonar tudo só para seguir Jesus de uma forma assim, bem radical, abandonar mesmo o mundo, vamos dizer assim, ok? Tornou-se o pregador titular. Olha, isso aqui que é importante. Olha, vê se o homem tinha pouca cultura e pouco carisma. Foi o pregador titular da Basílica do Santo Sepulcro, ali onde Jesus foi sepultado. Que José de Arimateia pediu o corpo, né, de Jesus e sepultou ali. Existe até hoje o túmulo de Jesus lá, que os cruzados também depois defenderam. Não é o que os cruzados fizeram? Defenderam o Santo Sepulcro que os muçulmanos queriam destruir. Entendeu? Então, por isso que houve as cruzadas aí, que eu fiz um vídeo aí também sobre as cruzadas, Inquisição, tudo isso. Ok? Enfrentou com muita coragem a heresia dos iconoclastas, que condenavam o culto das imagens. Ficaram famosos os seus 3 discursos a favor das santas imagens. Olha aí, então, na época de São João Damasceno, houve uma heresia que queria quebrar as imagens das igrejas. E o protestantismo, ele pegou muita influência disso, dos iconoclastas. O que é isso? Era uma heresia de uns monges, né, de uns, vamos dizer lá, uns loucos lá da época, que queria quebrar todas as imagens das igrejas, igual muitos fazem hoje aí.
Entendeu? Por quê? Porque eles eram da mesma influência do judaísmo e do islamismo. E a gente sabe que na época os judeus não eram igual são hoje, né? Graças a Deus, os judeus hoje são pacíficos. Alguns, né? Tem alguns também que gostam de uma guerra, igual aqueles lá da Palestina lá, mas eles estão defendendo a parte deles e não vamos entrar nesse mérito, né? Mas, antigamente, os judeus não eram bonzinhos igual hoje, não. Graças a Deus, hoje, os judeus têm até um diálogo com os católicos, sabia disso? São muito amigos, muitos rabinos judeus são amigos dos papas. Né? Aqui no Brasil mesmo tinha, não sei até se já morreu, aquele rabino, meu Deus, esqueci o nome dele agora, que inclusive quando o Papa João Paulo II morreu, ele foi até no velório dele, ele é judeu. Aliás, foram várias pessoas de outras religiões no velório do Papa. Por quê? Porque a igreja tem hoje um diálogo muito respeitoso com os judeus. Mas na época não era assim, não. Nessa época aqui, os judeus não eram assim, não. Eles perseguiam os cristãos. E os muçulmanos mais ainda, né? Até hoje, né? Alguns nem tanto, mas até hoje vocês veem aí que os muçulmanos não são muito legais. Né? Eles não são muito fáceis de conversa, vamos dizer assim. São poucos aqueles que abrem para um diálogo. Né? A igreja tenta também conversar com os muçulmanos, mas nessa época aqui, meu pai do céu, eles queriam mesmo acabar, né? Nessa época, gente, de São João Damasceno, os muçulmanos queriam acabar com o cristianismo, porque eles invadiram a Europa para tomar a Europa, que era cristã. Tá? Então eles queriam, e eles conseguiram algum êxito, né? Por exemplo, a Turquia, aquela parte hoje toda é muçulmana. Por exemplo, a cidade de Éfeso, que está a casinha de Nossa Senhora, ela só tem as ruínas. Por quê? Porque foi tomada pelos muçulmanos e eles começaram a construir lá as mesquitas deles, aquela coisa toda. Então, é isso que eles queriam fazer. E aí a igreja, o que a igreja fez? Para se defender, isso, gente, é moral. Legítima defesa, se um país for atacado, ele pode se defender. Ele não pode atacar, mas se defender, ele pode. Então a igreja também fez isso na época. Queriam destruir o Santo Sepulcro, por isso que a igreja fez as cruzadas, que eu já expliquei. Então, e eles queriam também quebrar as imagens, na época de São João Damasceno. Então esses hereges, chamados iconoclastas, ícone vem de, né, vem de ícones, que são imagens. Né? Então eles queriam quebrar as imagens por causa da influência do judaísmo e do islamismo, que eles não usam imagem, né? Nem o judaísmo e nem o islamismo. Então, infelizmente, também, eu acho que o protestantismo pegou muito dessa época, né? Aqueles radicais, vamos dizer assim. Claro que eu não posso falar de todos, eu não estou generalizando. A gente sabe, né, que tem muitas seitas aí protestantes que quebram as imagens dos católicos. Isso aí, gente, tem aí na internet. Só digita aí no YouTube, quebra de imagem, vocês vão ver. Não, claro que não é só os protestantes, tem outras pessoas também. Mas também existe também, né, esses loucos aí que ficam fazendo isso, quebrando as nossas imagens, ok? Então, é desde essa época, infelizmente, né, da época de São João Damasceno. Então ele escreveu 3 discursos a favor das imagens. Inclusive eu quero colocar alguma coisa daqui a pouco sobre isso, ok? Então, gente, ele foi o último dos padres, então, da chamada patrística, ok? Então eu quero agora, né, a gente ainda tem um tempinho, eu quero colocar algumas coisas que eles ensinaram, esses homens que nós usamos aí 5 aulas para falar deles, né? Olha só quantos são. Então, eu quero colocar alguma coisa aqui rapidamente, claro que não é muita coisa, porque nós já estamos aí com quase meia hora. Então eu quero colocar alguns assuntos que eles abordaram, ok? Por exemplo, eles abordaram sobre o Papa, eles abordaram sobre a sucessão apostólica, a igreja, a liturgia, a Eucaristia, a missa, o aborto, o domingo, tá? A Virgem Maria, as imagens, a oração pelos mortos, a intercessão dos santos, a confissão, a Santíssima Trindade, o credo, o Espírito Santo, a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus que se encarnou, a pessoa de Jesus, quem que é Jesus,
e a morte de Jesus, o que nós chamamos de mistério da redenção. Isso tudo, gente, eu não inventei não, está nesse livro aqui, ó. A Sagrada Tradição. Então, adquira, gente, e leia. Por favor, leia esse livro que vocês vão se apaixonar pela nossa igreja. Como ela é maravilhosa. Isso aqui é a nossa história de 2000 anos, não é de agora. Tá? Então isso aqui, não sei se você está vendo, está escrito aqui, tem um número 1 aqui. Isso aqui são 3 volumes, é uma coleção de 3 volumes, tá? Que é a Sagrada Tradição, o primeiro volume. O segundo volume é a Sagrada Escritura, a Bíblia. E o terceiro volume é o Sagrado Magistério. São as 3 colunas que a Igreja Católica se apoia, tá? Porque a tradição e a Bíblia é a revelação e o magistério é o que Jesus deixou para interpretar. Então, dessas 3 colunas, né, a Reforma Protestante de Lutero tirou fora a tradição e tirou fora o magistério. Só ficou com a Bíblia. Tá? Então, nós temos 3 fundamentos, nós católicos. Vou repetir. Tradição, Bíblia e magistério. Tá? Nós católicos. Os protestantes não têm a tradição e não têm o magistério, só tem a Bíblia. Então, nós temos 3 e ele só tem 1. Ok? Mas por que é importante a tradição e o magistério? Porque foram eles, tanto o magistério quanto a tradição, que montaram, inclusive, a Bíblia. A Bíblia foi montada pelo magistério através da tradição. O que é a tradição? É a pregação oral, que é anterior ao Novo Testamento. Já existia o Antigo. Mas foi o magistério quem reuniu tudo isso e montou a Bíblia com 73 livros. Por isso que a igreja ela não se baseia só na Bíblia. Já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes e vou repetir. Não nos baseamos somente na Bíblia. Ah, eu só acredito se tiver escrito na Bíblia. Nós não somos assim. Tem muita coisa que Jesus não ensinou que não está na Bíblia. Que Jesus ensinou que não está na Bíblia. Está na tradição da igreja. Entendeu? Jesus não teve nem tempo de ensinar tudo. Ele disse isso. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não vão entender agora. Quando vier o Espírito Santo, vai ensinar vocês lá na frente, lá no futuro. Ensinar-vos no futuro. Então, Jesus disse isso, que ele não ensinou tudo. Ok? Então não foi tudo escrito. A doutrina de Jesus não foi toda escrita. Não. Naquela época era muito difícil escrever. A pregação era oral. E isso eu também não estou inventando. Tem um texto bíblico muito bom que fala sobre isso. É a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo... Deixa eu só para mim poder conferir, para mim não falar... É segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Eu não quero dar a passagem errada. Deixa eu ver. Olha só, o texto que eu falei. Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16:12. Olha aí, então Jesus não ensinou tudo para os apóstolos. Tá? Jesus não ensinou tudo para os apóstolos. Ok? Ó, segunda, esse texto que eu queria. Gente, por favor, anotem esses textos. Por favor, anotem e leiam em casa. Por favor. Ok? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes. Nós quem? Os apóstolos. Seja por palavras ou por carta nossa. O que é a carta que eles escreveram? A Bíblia, o Novo Testamento. Então, primeiro, né, os ensinamentos eram oral, palavras.
depois eles escreveram e mandaram cartas. Então o que é a Bíblia? São cartas que eles escreveram para mandar para as comunidades, para as igrejas e, né, depois para todas as igrejas universais. Mas, olha, vou repetir, anote o texto para você ler. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, ou seja, dos apóstolos, ok? Que seja por palavras, ou seja, tradição, ou carta, Bíblia. Então não tem esse negócio de só Bíblia. Não, senhor. E a tradição? E a palavra dos apóstolos que não foi escrita? Você vai jogar isso fora? Está vendo como a própria Bíblia fala da tradição? Tem outros textos, eu não vou falar aqui, porque tem muitos textos. Tá? Tem mais aqui. Ó, 2 Timóteo 2,2. O que ouvistes, olha aí, ouvistes, tá? De mim quem? Os apóstolos. Em presença de muitas testemunhas, confio-os a homens fiéis que sejam capazes de ensinar ainda a outros. Olha aí, tá vendo? Então, aquilo que você ouviu, não é aquilo que está escrito. Ou seja, a pregação oral. Por isso que eles também escreveram, é o que nós estamos fazendo. Tá? Por que eu estou colocando aqui a tradição da igreja? Por quê? Porque eles também escreveram também aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. Você que é católico, tá? Você é católico, apostólico, romano como eu, tá? Está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. E como é que a Igreja Católica sabe que são 7? Não são 6 e nem 8. Pela tradição da igreja. Os apóstolos falaram, mas não está na Bíblia, mas está na tradição oral. Não é na escrita. A palavra purgatório não tem na Bíblia, mas tem na tradição da igreja. Por isso que nós cremos no purgatório, que os irmãos protestantes não creem. Por quê? Porque eles não acreditam na tradição. Eles só querem a Bíblia. E como não tem a palavra purgatório, eles não aceitam o purgatório. Você entendeu a diferença de nós católicos para os irmãos protestantes? Por isso que nós não podemos ser católicos e protestantes ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vai nas duas. Frequenta as duas coisas, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma coisa. Nós cremos na tradição, eles não creem. Nós cremos na tradição. Tem muita coisa que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram que não foi escrito na Bíblia. E até aquilo que foi escrito precisa ser interpretado. Mas não cada um por si, Deus por todos. A igreja tem que interpretar. Então, a gente tem muitos textos aqui que eu poderia ficar aqui até amanhã falando com você, mas o nosso tempo é curto, tá? Mas eu penso que esses textos aqui já são bem claros, ok? Agora, tem um texto que todo católico precisa ler. Eu estava com ele aqui agora, mas perdi. Mas vou achá-lo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Deixa eu achar aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ah, olha só. Mais 2 textos que eu quero colocar para você. João capítulo 20, versículo 30. Gente, por favor, anotem os textos para vocês lerem em casa. João capítulo 20, versículos 30 e 31. O Evangelho de São João. Olha o que diz. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Olha só. Há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Desculpa que eu errei a passagem. É João 21, 25. Esse texto que eu li agora. João 21, 25. Vou repetir. Há muitas outras coisas que Jesus fez, que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então Jesus pregou muito mais coisas que não foram escritas. Agora, a outra passagem que eu falei diz assim, João 20, 30, 31. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais ainda que não se acham escritos no livro. Olha aí, tá vendo? Gente, eu fico impressionado com isso.
Meu pai do céu, não é difícil de entender, gente, pelo amor de Deus. Se você tem um pouco de conhecimento, você consegue. Eu peço o Espírito Santo aqui todo dia para dar conhecimento e entendimento. É um dom do Espírito Santo. Você é crismado? Você é batizado? Então você tem o entendimento do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, leia esses textos e procure colocar na sua cabeça, encaixar na sua cabeça. Você nunca mais vai ter dúvida de fé, da sua fé. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus de 2000 anos atrás. Não é a palavra de Deus de agora. Entendeu? Vou repetir. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Então não foi tudo escrito na Bíblia, gente. Então é errada essa doutrina que o Lutero queria. Somente a Bíblia, mais nada. E pior ainda, cada um interpreta do seu jeito. Não existe, não tem base bíblica. Outra coisa, não tem base bíblica para isso. Não tem. Pelo contrário, tem passagens bíblicas contra isso. Aquele que interpreta sozinho pode causar sua perdição. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Tá? Então eu quero só colocar para você aqui o texto de 1 Timóteo 3,15. Deixa eu achar aqui. Eu vi ela aqui, guria mesmo. Deixa eu ver se eu vou achar. Achei. 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Olha só. 1 Timóteo 3,15. Gente, o que é coluna? O que é a coluna de uma casa? É o que sustenta a casa. Se não tiver coluna, a casa cai, desaba. Então, olha só o que Timóteo está dizendo. A igreja é a coluna, ou seja, o fundamento, o alicerce da verdade. Então, o que a igreja ensina não tem erro. Agora, como que alguém pode dizer que a igreja católica errou? Se a Bíblia fala que a igreja é a verdade, ou é verdade ou não tem mentira, ou é verdade ou é mentira. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, única. Jesus não erra, e a igreja também não erra, em termos de doutrina. Eu estou conversando de doutrina. Não estou falando aqui de pedofilia, não estou falando aqui de padre, de bispo, não estou falando nada disso. Estou falando de doutrina. É isso que eu estou ensinando, é isso que eu estou ensinando para vocês aqui. Então a igreja não erra. Por quê? Porque Cristo não erra. E Cristo está presente na igreja. A igreja é o seu corpo. Estamos estudando sobre isso na igreja, no catecismo. Então, vou repetir. Leia o texto. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, meu amigo, a igreja, quando ensina alguma coisa, ela não pode errar. Ok? Então, quem não aceita isso, paciência. A igreja respeita, você tem liberdade, mas você, vamos dizer assim, está perdendo, não é, a graça de Deus, porque isso é verdade, está na palavra de Deus. Não é? Agora, rapidamente, eu quero colocar aqui alguns ensinamentos desses padres sobre alguns assuntos. Tá? Por exemplo, sobre a igreja, olha só, hein, sobre a igreja católica. Santo Inácio de Antioquia diz, onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Olha aí, o bispo Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 107. Então como é que Constantino fundou a igreja católica, se Santo Inácio é antes de Constantino e já está falando da igreja católica aqui? Outra mentira que o povo conta, que o povo fala, os inimigos da igreja falam. Constantino não fundou igreja nenhuma. Tá vendo como que o povo é? Tá? Eu vou passando aqui, gente, porque eu não vou poder falar tudo por causa do tempo. Então eu quero só colocar um assunto de cada, para a gente poder, só para você ter uma noção, ok? Tem muitos outros textos aqui que você pode estudar e deve estudar, ok? Sobre a liturgia eu não vou falar porque é muita coisa, ok? Sobre a Eucaristia, ou seja, a missa, tá? Olha só o que olha que interessante, ó, sobre a missa.
reunimos no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Dominus. Dominus quer dizer domingo. Para partir o pão. Olha aí, partir o pão, gente, não é o pão da padaria, não. É a Eucaristia, é a missa. Tá? Então, a igreja sempre celebrou a missa no domingo, como o dia do Senhor. Então, não podemos guardar o sábado, nós temos que guardar o domingo. Por quê? Porque a igreja sempre guardou o domingo. Ok? Então, eu estou passando aqui rapidamente, só para vocês verem. Tá? Ó, Santo Inácio de Antioquia. Esforçai-vos, portanto, para vos reunir para celebrar a Eucaristia de Deus. Olha aí, tá vendo? Então tem muita coisa aqui. São Justino. Terminadas as orações, damos o beijo da paz. Né? Aquela oração da paz que, né, existe até hoje. Apresenta-se então o pão e o vinho. Olha aí, gente, igual nós fazemos hoje. São Justino morreu no ano 165. Fazia o mesmo que o padre faz hoje. A Eucaristia apresenta o pão e o vinho para se transformar no corpo e sangue de Cristo. Então tem muita coisa aqui. Entendeu? Olha só, Santo Hipólito de Roma. Morreu no ano 235. Olha só. O Senhor, dando graças com todo o presbítero, digamos: o Senhor esteja convosco. Respondam todos. E com o teu espírito, corações ao alto, já o oferecemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor. É digno e justo. E prossiga, aí continua as orações. Praticamente a mesma oração que nós fazemos na missa hoje. Não mudou, mudou pouquíssima. Alguma frase pode ter mudado, mas o sentido é o mesmo. A mesma missa que era celebrada no começo da igreja é celebrada hoje. A mesma, sem mudar nada. Entendeu? Então tem muita coisa aqui, pena que eu não vou poder falar tudo. Tá? Sobre a Eucaristia tem muita coisa. Tá? Vou ter que passar. Sobre o aborto. Olha aí, tem gente que fala que a Igreja Católica já foi a favor do aborto antigamente. Na época da Idade Média, a Igreja Católica era a favor do aborto. Nunca. Nunca. Tá? Aí aqui fala sobre Atenágoras, que foi um cristão da época. Olha o que ele fala contra o aborto. Eu não vou ler porque é muita coisa, senão não vai dar tempo. Mas é muita coisa, mas contra o aborto. Tá? Porque os imperadores queriam matar as crianças no ventre das mães. E eles não aceitavam o aborto. Tá? Sobre o domingo. Tá? Olha só. Sobre o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, Sunday, domingo. Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Não sei se você entendeu. Por que a igreja celebra então o dia do Senhor, o domingo? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Entendeu? O sábado era o dia santo dos judeus, mas nós não somos judeus. Se você é judeu, continua lá no sábado. Mas nós não, nós celebramos a ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitou no domingo. Então, para nós, o dia santo é o domingo. Ó, aqueles que vivem segundo a ordem antiga, lá do sábado, tá, das coisas voltadas para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas o dia do Senhor, na qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Olha aí, por quê? Porque Jesus morreu e depois ressuscitou no domingo. Então, gente, a Igreja Católica sempre celebrou a missa no domingo, como dia santo. Ela celebra todo dia, mas como dia santo é o domingo e não o sábado. Sobre o batismo, o pessoal fala aí, né? Não pode batizar criança. Que não pode batizar criança o quê? Tá? Quer ver? Tem muita coisa aqui sobre o batismo. Tá? Ó, como que a gente deve batizar? Quanto ao batismo, batizar é assim. Olha só, hein?
Doutrina dos 12 Apóstolos. É o primeiro catecismo que os apóstolos pregaram. Olha só. Depois de ter ensinado a doutrina, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senão não vale. Em água corrente. Então tem que ter água para batizar. Não pode ser refrigerante nem café. Se não existe água corrente, batiza em outra água. Tá? Mas tem que ter água. Ok? Derrama água 3 vezes, a igreja faz até hoje esse ritual, sobre a cabeça do candidato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes do batismo, jejum, e o que batiza e o que é batizado, se for adulto, né? Criança não precisa, ok? Olha só, Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo, ou seja, pelo batismo. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Ou seja, tem que batizar todo mundo. O certo é batizar criança, quando é criança, para não morrer sem batismo. Agora, se não é batizado, pode batizar jovem. Não tem idade, mas o correto é batizar criança. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você vai esperar crescer? E se a pessoa morrer sem o batismo? Você vai esperar? E outra, o batismo é para a pessoa ser filha de Deus. Já expliquei isso várias vezes aqui. Olha só. Orígenes, que foi um padre da igreja, do primeiro século. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar os recém-nascidos. Então, da onde que vem essa tradição de batizar crianças? Por quê? Porque não tem na Bíblia que você tem que batizar adulto, e nem criança. Tá? Teve uma vez que um protestante questionou os católicos. Na Bíblia não está escrito que tem que batizar criança, e nem adulto. Na Bíblia não fala. Tem que batizar quando for adulto. Onde está escrito isso? Ah, mas Jesus foi batizado quando era adulto. Jesus não precisava ser batizado, meu amigo. E o batismo de Jesus não é o mesmo batismo nosso. É totalmente diferente, já expliquei isso aqui. Então a Bíblia não fala nem para batizar criança nem adulto. Fala que tem que batizar. Entendeu? Então o povo pega o bonde andando. Então, gente, tem muita coisa aqui que a gente pode aprender sobre a nossa doutrina, ok? Sobre a Virgem Maria tem muita coisa. Como eu já fiz aí um vídeo sobre Nossa Senhora, tá? Eu vou passar. Eu já fiz aí vários vídeos aí falando sobre Nossa Senhora, ok? Então aqui eles falam da virgindade de Maria. Isso tudo nós já falamos. Eu já fiz aí vários vídeos sobre a Virgem Maria. Então eu penso que nós podemos passar, ok? Sobre as imagens, olha aí. Tá? Sobre as imagens, eu não quero colocar sobre os padres da igreja, não. Tá? Não quero, não. Eu quero colocar uma palavra de Lutero sobre as imagens. Penso, Lutero falando, no que diz respeito às imagens, símbolos e vestes litúrgicas, coisas semelhantes, deixa livre escolha. Lutero falando. Quem não quiser essas coisas, deixa de lado. Se bem que as histórias inspiradas na Bíblia são histórias edificantes, parece-me serem muito úteis. Olha, então ele reconhece que as imagens nas igrejas são úteis. Para quê? Para ensinar. Que muita gente naquela época era analfabeto. Então como é que a igreja ensinava? Através das imagens. Né? Pegava lá as imagens de Jesus, de Maria e ensinava através das imagens. Então a imagem também é uma catequese. Sabia disso? Você pode usar uma imagem para fazer catequese, igual lá na igreja. Tem aqueles quadros lá, não é? da Santa Ceia, do martírio de Jesus. Você pode fazer uma catequese, ensinar sobre a vida de Jesus usando as imagens. Como é que é coisa errada? Como é que é coisa ruim? Então as imagens não tem nada de ruim. Então tem muita coisa aqui. Oração pelos mortos. Olha aí, ó. Tem gente que fala que não tem sentido a gente rezar pelos mortos. E tem, lógico. Ao fazeres as vossas comemorações, reuni-vos, lede as Sagradas Escrituras, tanto em vossas assembleias, ou seja, nas igrejas, quanto nos cemitérios. Olha só! Por isso que a igreja celebra a missa no cemitério todo finado. Tá? O pão que tiver purificado, ou seja, a Eucaristia, e que a invocação tiver santificado, oferecei rezando pelos mortos, orando pelos mortos. Então a igreja é isso que a igreja faz. Faz lá uma missa e oferece para as almas do purgatório. Se elas estiverem no purgatório, que de lá elas possam ir para o céu. Ok? Então tem sentido sim. Tá?
Tem muita coisa aqui, gente. Tem muita coisa boa aqui. Olha só que bonito. A esposa reza pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério. Refrigério quer dizer o quê? Purificação. Que ele se purifique, né? Se ele estiver no purgatório, que dali ele possa ir para Deus. Por isso que a gente reza pelas pessoas. Eu não tenho certeza que os meus entes queridos que já morreram estão no céu. Então, se eles estiverem no purgatório, aí alguém pergunta assim, mas e se eles não estiverem no purgatório? Se eles não estiverem no purgatório, Deus vai aproveitar essa oração para outra coisa. Tá? Oração nunca é demais, gente. Tá? Não se preocupe com isso. Tá? Se eles não estiverem no purgatório, se eles já estiverem no céu, melhor ainda. Entendeu? Deus vai aproveitar de alguma forma essa oração. A oração nunca é vazia. Talvez Deus até... Você pode... às vezes o seu pai pode estar no céu, mas a sua mãe não, ou vice-versa, ou um irmão seu. Então é bom você rezar por todos aqueles que já morreram. E a igreja reza por todas as almas que já faleceram. Entendeu? Porque a gente não sabe quem é que se salvou e quem é que está... Né? Agora, aquele que você acha que pode ter se perdido, aí você não deve rezar por essa alma. Entendeu? Então, olha que bonito. E pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Então é isso que a gente pede, que um dia a gente possa novamente se encontrar com aquela pessoa. É por isso que nós vamos no cemitério. Eu vou no cemitério. É isso que eu peço nas minhas orações. Que aquela pessoa que está ali sepultada, que um dia eu possa reencontrá-la lá no céu. Todos nós seremos irmãos e vamos, né, se a pessoa estiver lá, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser. Mas nós temos que estar lá junto. Né? A gente e eles. Então a gente pede isso. Então tem sentido sim em você ir ao cemitério e rezar pela pessoa que morreu. Oferece o sufrágio, ou seja, o sacrifício da missa, a todos os dias aniversários de sua morte. Tá vendo? Então por isso que a igreja manda celebrar a missa de 7º dia, de mês, de ano. Isso é importante, sim, senhor. Ok? Sobre a intercessão dos santos, outra coisa que o povo fala muito. Eu já vou encerrar já, que nós já estamos aí no final já. Tá? Olha só, gente, olha que maravilha, São Jerônimo. Ó. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam vivos, ainda podiam orar uns pelos outros, muito mais agora que já estão diante de Deus. Entendeu o que São Jerônimo está ensinando? Se aqui em vida eles já rezavam uns pelos outros, agora diante de Deus eles vão rezar muito mais. A intercessão. Entendeu? Aí aqui ele dá 2 exemplos. Olha só, 2 exemplos da Bíblia. Tá? Moisés alcançou de Deus o perdão para muitas pessoas. A gente está vendo no Antigo Testamento. A intercessão de Moisés e Deus ouvia a oração de Moisés e perdoava o povo. Então Moisés agora lá, você acha que ele não está rezando por nós? Claro que está. Então pedimos a sua intercessão. Os santos. Moisés também é santo para nós, mas a gente cultua mais os do Novo Testamento. Já expliquei sobre isso. São Paulo diz que com suas orações, tá, também ajudava, né, salvou a vida de muitos que morreram naquela passagem do naufrágio, lá no finalzinho do livro de Atos, e ele rezando por aquelas pessoas que morreram, dizendo, né, que ele tinha fé que um dia eles iam se encontrar, né, em Cristo Jesus eles iriam se encontrar. Né? Então agora, né, se em vida São Paulo já rezava, você acha que agora ele não vai rezar? Vai rezar muito mais. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa boa mesmo. Então, leia, tá? Leia esse livro que você vai ficar apaixonado e você vai ser um católico convicto da sua fé. Como a minha fé é maravilhosa, tem 2000 anos, não mudou e nunca vai mudar. Graças a Deus. Essa é a nossa alegria de sermos católicos. Amém? Então espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Fizemos aí 5 aulas sobre os padres da igreja, tá bom? Mas nós vamos continuar aí estudando sobre o catecismo, a Sagrada Escritura e outros temas aí da nossa fé católica. Então eu peço a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e escreva aí os comentários aí o que você está achando dos nossos vídeos. Estão gostando, estão entendendo, dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem, amém? Nossa proteção
está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.